Olá, 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 bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, boa tarde, boa noite, caso você esteja vendo esse vídeo gravado, esteja vendo essa live gravada, talvez uma mentoria, talvez no meu próprio Instagram. Então, bom dia, fico muito feliz com todo mundo estando aqui, fico muito grato pela presença de todos. E hoje a gente vai ter um assunto muito legal. Hoje a gente vai ter uma conversa com uma das nossas mentoradas na mentoria Invertendo 2023. Vai ser a Poli, vai vir aqui, ela vai trazer uma informação muito legal. Porque nessa nossa mentoria, eu e a Karine, a gente está ajudando as pessoas exatamente a criar um 2023, criar um plano de ação, criar metas, criar várias... usando várias técnicas e metodologias exatamente para inverter no 2023 e trazer muito mais para agora esse plano de ação e fazer as coisas acontecerem. Só que uma coisa que a gente está percebendo, a gente está vendo, é que não importa se você tem um plano, se você tem um objetivo, se você já tem meta, se já tem todo esse planejamento, se você não sabe comunicá-lo, se você não sabe expressar, se você não sabe de fato comunicar para as outras pessoas de uma forma assertiva, de uma forma clara, se você não consegue passar essa informação para que o outro entenda. Então, com isso, a gente pensando, assim, a gente estava olhando e veio uma oportunidade muito interessante de trazer essa informação, de trazer essa metodologia que é a CNV para todo mundo, para a gente explicar um pouquinho. E com isso a gente vai trazer aqui a Poli. A Poli vai trazer toda essa informação que ela conhece bastante, ela aplica isso, ela já sabe bastante. E ela vai trazer como a gente pode utilizar todo esse conhecimento, como que a gente pode inverter essa ação e fazer essa comunicação, trazer a comunicação para trabalhar a nosso favor, para facilitar o processo, para deixar isso tudo muito mais claro. Então, vamos agora conversar aqui. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Olá, olá, olá. Olá, bom dia, tudo bom? Tudo bom, tudo bem. Ó, Graças então, a Deus. bem-vinda. Vamos ter esse momento, assim, essa introdução. Fala um pouquinho de você, explica um pouquinho, enquanto a gente chama e convida todo mundo para participar, envia o aviãozinho para as pessoas, traz para espalhar essa live, espalhar isso para o máximo de pessoas possíveis, para a gente ter essa ferramenta maravilhosa que é a CNV para o máximo de pessoas possíveis. Perfeito, Vi. Eu sou Poliana e sou estudante, né, da comunicação não violenta, apaixonada pelo processo, né? É uma técnica bastante interessante que eu estou percebendo a cada momento que eu estudo, que é além da técnica, é uma filosofia de vida mesmo, porque quando a gente entende o que está por trás da comunicação não violenta, é maravilhoso, é fantástico. E é isso. Quero poder contribuir aqui ao máximo, né? Sou uma mentorada, estou estudando junto com o Vitor e a Karine e espero poder acrescentar aí um pouco na comunicação de vocês. Não, perfeito, perfeito. Ó, então, só para a gente dar aquela contextualizada, conta um pouquinho do que é a CNV e eu acho muito legal também contar aqueles 4 passos, só para bem geral, bem simples, e depois a gente entra um pouco mais na prática, assim, de como que a gente pode usar ela de verdade, de como que a gente pode, é, como que pode usar esse poder ao nosso favor, como que a gente pode de fato aplicar. Então, dá essa pinceladinha geral do que é, que depois a gente vai trazer, porque eu quero. É muito legal que a gente tenha alguns relatos, assim. Eu conversei com alguns dos outros mentorandos, eu conversei com algumas outras pessoas, e tem alguns pontinhos que pode agregar bastante. Então, bola para você, explica um pouquinho desse do geral. Bom, a CNV, ela é uma técnica, né? Então, o Marshall Rosenberg, que é o autor, né, o criador da técnica, ele viveu num ambiente muito, assim, desafiador, né? Ele era psicólogo e ele percebeu que existia uma maneira mais de acordo com o coração dele, no sentido de conseguir, né, a conexão necessária para a melhoria do paciente através de um passo a passo que ele percebeu, né, que a comunicação trazia mais sentido, agregava mais ali no entendimento. Então, por mais que o nome seja comunicação não violenta, na verdade, o próprio autor ele explica isso. Ficou assim porque já foi ficando conhecido dessa forma, então ele falou, ok.
Mas, mais do que isso, é você trazer uma comunicação eficiente, de uma forma gentil, onde fique gostoso o clima para todas as partes. Então, ele costumou, né, eu costumava usar quando vivo, essa técnica, inclusive para mediação de grandes conflitos, guerras, inclusive, ou lugares onde realmente não se havia um entendimento, né, mais do que aqui um simples bate-papo ou num relacionamento a dois, por exemplo. Porém, ele percebeu que isso vale para qualquer tipo de relacionamento quando você quer criar um mundo onde você se sinta realmente bem, trazendo a sua verdade, conseguindo ouvir a verdade do outro e transformando, né, ali as necessidades em algo que eu possa contribuir, o Vitor possa contribuir e que a gente viva nessa sociedade mais gentil, digamos assim, mais conectada, mais ser humano mesmo, né, digamos assim. Os quatro Perfeito. passos da comunicação não violenta, né, essa técnica, ele consiste em coisas parecidas, parecem muito simples, porém, na aplicação existem desafios. Mas basicamente são os passos de você conseguir, por exemplo, num conflito ou numa discussão. Eu acredito numa coisa, o Vitor acredita em outra. E ele fala algo para mim onde eu me percebo assim, não, isso para mim não caiu legal. Por exemplo, então eu posso observar isso, né? O que foi que me incomodou, por exemplo, e o Vitor dar de repente, e eu estar de repente colocando a minha observação, o que eu observei, né? O que me trouxe como sentimento. Então, por exemplo, Vitor, você disse isso me incomodou, isso não me trouxe, né? Então, e o que eu percebo disso? Então, qual é o meu sentimento em relação a isso? Eu me sinto desconfortável quando eu sou, por exemplo, colocada contra a parede para fazer tal coisa. Então, quando eu me coloco vulnerável, né? Ou seja, eu já não estou impondo que o Vitor não faça mais isso, mas assim, ó, isso me incomoda. Eu ainda não consigo lidar com esse tipo de verbalização, por exemplo. Eu não, né, não me sinto bem. Então, eu me coloco num lugar vulnerável, né, dizendo o que é que me incomoda e faço a observação relacionada às minhas necessidades, né? Então, por exemplo, eu necessito estar segura para eu estar trazendo ou realizando esse processo, essa tarefa, e faço o pedido, né? Esse pedido, que ele considera ali um pedido de amor, né? Mas um pedido de amor onde exista o ganha-ganha, né? Onde o que eu posso Não, pedir não é para uma que isso imposição, é um pedido, né? Sim. exatamente. E exato, eu acho que aí mora a grande sacada, Vi. É um pedido. Ou seja, se o Vitor disser não, eu preciso lembrar que foi um pedido, não foi uma Sim. exigência, né? E estar tudo bem, porque é o que eu posso contribuir e o que o Vitor pode contribuir, né? Então, o entender dessas necessidades, que todos nós estamos nessa necessidade, né? A necessidade, na verdade, ele trabalha como todo mundo tem as mesmas necessidades. Só que a maneira que eu trabalho, a estratégia que eu faço para conseguir alcançar essa necessidade, que às vezes dá esse desafio na comunicação. Mas, objetivamente, eu observo o que está acontecendo, eu coloco-me, como isso está sendo percebido por mim, eu represento ali, digo a minha necessidade que não está sendo atendida, né? E verbalizo o meu pedido. Então, Vitor, será que você poderia, por exemplo, me dizer dessa forma para que eu pudesse me sentir assim mais plena em realizar tal atividade? Por exemplo. Então, sempre é um pedido que acrescente na vida dos dois e nunca na minha pessoa, né, sozinha. Isso é bastante importante dentro da comunicação, né, não violenta. Basicamente, esses são os passos, né? E aí minha prática mesmo, viu? O que que é, né, que a gente pode estar... O que que está incomodando hoje em dia a maioria das pessoas, né, em relação à comunicação? Onde elas encontram que está desafiador falar? Por exemplo, eu já nem falo porque vai dar briga, eu já nem participo porque, então, enfim, né? Daí, trazendo mais objetivamente dentro de um contexto, a gente consegue exemplificar Não, melhor, sabe? então é muito legal que eu tenho tanto alguns exemplos assim para trazer, tanto nas jornadas quanto na mentoria, que são âmbitos um pouco diferentes, mas é bem legal ver que a CNV é aplicável nos dois. Porque, por exemplo,
eu tenho alguns clientes que falam exatamente essa questão que você falou, que eu tento comunicar alguma coisa, eu estou tentando falar alguma coisa, e meu marido, minha namorada, meu parceiro não entende. Que é aquela coisa que eu falei A, a pessoa escutou B. Aí gera todo aquele ruído e começa a trazer essa discórdia. É como se fossem linguagens diferentes. Eu estou falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra e acaba concluindo a terceira. Assim, outra coisa completamente diferente. Então, olhar para esse no relacionamento mais próximo, olhar para como a gente pode aplicar a CNV, como que a gente pode fazer isso, nesse âmbito é muito interessante. E, no outro lado, dentro do profissional, que também casa muito bem, porque tem várias pessoas, tem vários mentorandos, até tem algumas pessoas que estão falando exatamente da insegurança do falar. Que eu tenho medo de falar alguma coisa e não ser entendido. Então que as pessoas vão entender uma coisa diferente. Então que eu não vou conseguir comunicar direito o que eu estou querendo dizer. Que seja para os clientes, que seja para os funcionários, que seja para um parceiro, um sócio. Que esse atrito acontece. Então, como que a CNV pode ser utilizada nesses dois âmbitos? Tanto no relacionamento pessoal, quanto no profissional, nos funcionários e por aí vai. Tá. Eu penso que a primeira coisa que diferencia bastante do comum que a gente está habituado a conversar é o ouvir. Uma das práticas da comunicação não violenta é essa questão do ouvir. E ouvir com presença, que também parece uma coisa super simples, né? Eu estar aqui, estar Ah, ouvindo. mas isso não é. Porém, pois é, eu tô aqui, tô falando com o Vitor, eu tô pensando o que que eu vou fazer daqui a pouco. Nossa, pera lá, deixa eu ver se isso aqui tá. Enfim, a sua cabeça não para de trabalhar, Não. porque Ou o então, eu Vitor. estou aqui conversando, pensando o que eu vou responder. Que também é. Eu paro até de escutar e já estou pensando o que eu vou responder, mas aí desanda. Exato, exato. E aí, quando eu termino de falar, por exemplo, puxa vida, ficaram lacunas, ou, né, de algo, ou o Vitor já está respondendo algo que, na verdade, eu não perguntei e não falei sobre isso, Uhum. porque na cabeça dele ele já estava elaborando e a resposta dele estava assim, então ele está trazendo o mundo dele, mas eu não pude participar dessa relação, sabe? Então, eu penso que uma das primeiras práticas, que é bastante desafiadora já, é essa questão do ouvir com presença. Então, eu estar ali ouvindo realmente o que está acontecendo na vida do outro, né? Existe até um exercício que a gente faz que 2 minutinhos, por exemplo, eu te ouço. Depois eu conto para você o que eu ouvi. E aí você percebe me dizendo, olha, eu quis dizer isso, eu disse isso mesmo, ou não, às vezes eu disse diferente, porque às vezes eu me distraí, às vezes a sua até para a gente perceber como é que está a nossa verbalização. Então, às vezes eu estou crente que eu estou falando certinho, que eu estou, mas o outro está entendendo diferente. Opa, por que que você entendeu assim? Como eu diria para você entender dessa outra maneira, né? Uhum. Porque também daí partem as grandes brigas. Você disse isso. Não, eu não disse. Ah, mas você É, quis dizer. Não, eu não quis dizer. Isso, né, é. dentro do seu conceito, da sua cultura, do que você foi ensinado, isso quis dizer isso, mas eu não disse isso. Então a gente Uhum. começa a colocar o outro no nosso mundo também. Olha, quando eu digo isso, eu realmente quero dizer isso, ou sei lá, enfim. Mas a primeira questão é você ouvir, né? Tanto no relacionamento pessoal, como dentro de uma empresa, é literalmente você ouvir com presença. E aí, Vi, entra uma coisa que também na comunicação não violenta se trabalha muito: o não julgar. Então, por exemplo, eu tô aqui, mas já tô com medo, porque vai que eu fale uma coisa, o Vitor entenda outra, aí ele vai dizer, ai meu Deus do céu, então você já vai cheia de dedos. Então, em vez de eu dizer, Vitor, eu gostaria que você fizesse isso, eu falo assim, Vitor, não que eu tô querendo dizer que você é assim, assim, assado, aí primeiro você dá a ré, para depois você chegar aqui É. na conversa, depois você começar. Porque o seu receio de ser julgada, de ser entendida de uma forma errada, né, é muito grande, porque nós estamos numa sociedade nesse ritmo acelerado. Fala rápido, deixa eu te entender rápido. Deixa eu já te falar então, deixa eu te direcionar para A onde. WhatsApp 2.0, a galera já escuta assim também no. Exato. Então, o escutar com presença. O conferir, às vezes, pequenos detalhes com o outro. Você quis dizer isso? É isso que eu entendi? Ah, não, 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 eu não quis dizer isso. Ah, tá, porque eu tinha entendido isso, daí, enfim. Esse local que às vezes a gente não se permite, porque a gente também tem receio que o outro não vai respeitar. E aí, quando você disser a sua verdade, você vai ser julgado e condenado.
Então, por exemplo, se eu disser, Perfeito. Vitor, eu realmente não gostei, né, disso que você me diz, aí o Vitor já se sente acusado. Aí, ai meu Deus, não, pera lá, aí começa, né, a defesa do que a Sim, conversa em si, né? Então, assim, de repente trazer para o outro o conforto de estar tudo bem também você verbalizar as suas necessidades, porque eu também tenho essa necessidade. E talvez o jeito de eu conseguir satisfazer essa minha necessidade seja diferente da sua. E tá tudo certo, né? Mas o ouvir, o questionar se eu ouvi da forma correta, né? E fazer, ok, vou fazer ou não, e ter essa liberdade de dizer também não vou fazer e estar tudo bem, porque, de novo, é um pedido, não é uma uhum, exigência, né? E dá para atender a necessidade por outros meios. Sei lá, vou colocar aqui agora um exemplo como se fosse um relacionamento a dois. Às vezes, você está só precisando de um abraço. Você está precisando de um aconchego, um carinho. Isso todos nós temos como necessidade. Só que às vezes o jeito que eu aprendi isso foi no fight, na luta, do tipo, ah, uhum. Vitor, você não dá atenção para mim. Não, olha só, você só dá atenção para não sei o que lá. Nossa, você só pensa em trabalhar. Tudo isso era só um recurso para dizer, Vitor, eu preciso de um abraço. Só que nós não estamos acostumados a fazer isso, porque até por muitos é entendido como vulnerabilidade, né? Nossa, isso é mimimi. Ah, imagina, eu tô aqui na maior correria, porque daí eu posso pensar, nossa, se eu pedir um abraço pro Vitor, ele tá na correria dele, aí ele vai colocar que lá é mais importante que aqui, daí eu vou ficar mais brava ainda, enfim. Então eu vou falar que é um fuá, que... Enfim, tudo isso a gente fica com uma conversa mental antecipada e verbaliza de uma forma incoerente. Daí o Vitor Sim. não entende nada, porque ela fala, nossa, mas por que a Poliana tá brava? Porque eu tô fazendo minhas coisas, enfim, tal. E aí fica nesse mundo de, ah, eu entendi, eu quis dizer, eu parecia que, ele deu a entender, eu acho, enfim. Eu acredito que é daí que saem as grandes discussões desnecessárias. Seja na empresa, seja no âmbito particular, né? E numa empresa, da mesma forma, às vezes você quer colocar para um profissional a forma como deveria ser trabalhado, mas se eu falar muito bonzinho, a pessoa vai entender que eu sou mole. Então eu vou chegar lá e vou falar duro. Por que que você tem esse pré-conceito a respeito que as pessoas só vão entender se você for. Porque isso foi vendido para a gente em algum momento. Esse é o importante, a gente entender que isso foi vendido por algum. E a gente. Ah, e a comunicação não violenta tem essa morada de partir do princípio que todos são bons, que todos têm uma necessidade a mesma, só que as estratégias para alcançar isso são diferentes. Então, eu, como chefe, por exemplo, posso querer ser autoritário ao extremo para conseguir ser ouvido. É uma estratégia que eu aprendi, mas às vezes não precisa. Eu, Talvez não como seja melhor. Pois é, e às vezes as pessoas poderiam entender da mesma forma, eu falando tranquilamente, de numa boa, como eu mesmo, e não vestindo uma máscara de pessoa autoritária, porque senão eu tenho medo de não ser respeitado. Entende? Então sempre tem um motivo por trás disso, né? A gente que fez o Theta Healing também entra nessa história de sempre tem um motivo nobre por trás disso. Então, assim, sempre é uma necessidade a ser atendida. Eu, como chefe, preciso ser respeitado, por exemplo, na minha cabeça. E aí a estratégia que eu uso podem ser as diversas. Por isso que existe aquele líder amoroso, existe o outro que é assim, porque todos querem uma coisa só que as Sim. estratégias aprendidas são diferentes. Então, eu penso que jogar um pouco o olhar em cima disso é importante, né? O ouvir, né? O perguntar se eu entendi direitinho, fazer um pedido, lembrando que é um pedido e que tá tudo bem se não. Então, eu vou pedir de outra maneira, vamos fazer. Então, o que a gente pode fazer de bem bolado para ficar bom para mim, para você? Sabe assim? Então, Nesse meio. você foi contando, você foi falando isso, foi muito interessante que eu acho que eu já até contei para algumas lives que eu já fiz, que é muito engraçado que eu exponho um pouquinho no meu relacionamento com a Karine nessas lives, que antes de encontrar o Enneagrama, antes, lá no começo do nosso relacionamento, quando a gente começou a morar junto, a gente tinha muito atrito exatamente por isso. A gente tinha muito atrito que era um estopim que era cada um na sua cabeça, que eram umas coisas pequenas, que eu tinha uma visão das coisas, a Karine vinha com outra visão das coisas, ela concluía coisas baseadas no que ela via, eu concluía coisas baseadas no que ela via. A Karine, como 8, ela vinha com uma intensidade mais forte, porque é o padrão dela, é a tendência dela, então ela vinha com mais força. Eu, como 9, recuava perante essa força. Aí isso virava mais importante que o assunto inicial. Aí ela não se sentiu ouvida, ela não se sentiu escutada, porque ela se sentiu ignorada, que eu não queria entrar em contato com esse
com essa energia, ela vinha com mais força, porque ela queria ser ouvida, ela queria ser escutada, ela vinha com mais intensidade. Eu fugia mais até eu me sentir acuado e estourava de volta. E era um ciclozinho, era um padrão que o gatilho disso mudava, mas eventualmente a gente caía nessa mesma espiral. E foi muito legal que quando a gente entendeu o Enneagrama, entendeu a linguagem um do outro, a gente já começou a alinhar. Só que quando a gente fazer, assim, se a gente começar a implementar essa forma de linguagem, eu acho que vai potencializar isso ainda mais, que já melhorou infinitamente, mas quando a gente começa a fazer essa observação sem julgamento e expressando o que eu preciso, fazendo um pedido, é realmente dessa forma, você não invade o outro. Dessa forma, você está falando de mim. Aí você derruba a barreira. Você não tem barreira. Porque eu não estou falando assim, não, pode ser, você fez isso, quando eu falo você fez isso, a pessoa já defende. Já ergue, já se protege. Aí se eu não falo assim, eu falo, eu preciso disso, porque isso aconteceu comigo dessa forma e eu me senti assim, já muda. É outros 500, eu já consigo visualizar essas mudanças. Perfeito. E é isso, né, Vi? Às vezes, por exemplo, quando eu que estou morando dentro da técnica, muitas vezes parece assim, nossa, é muito difícil fazer o passo a passo. Se você fizer engessado do jeito que traz a palavra por palavra, sim, mas ali é só uma linha para te conduzir, Uhum. né? Isso que você falou é uma coisa bastante sutil. Quando eu digo você faz isso e daí me prejudica, aí você entra realmente num campo minado, né? Digamos assim. Uhum. Mas se de repente você traz eu preciso, né? Ou mesmo que você diga da sua forma, do seu jeitinho, mas já com a intenção de não acusar o outro, mas trazer Sem o a julgamento, situação. sim. Exatamente. E é isso que talvez seja muito interessante na comunicação não violenta, o entender o que é o julgamento. O julgamento não é só quando você pensa algo mal, ah, mas eu não estou pensando mal. Não, o julgamento é tudo o que você acha. Ah, eu Uhum. acho que ele entendeu assim. Ah, eu acho que eu preciso falar desse jeito para ele entender. Tudo isso é um julgamento. Às vezes de você mesmo, com o que você vai dizer, da forma como você vai dizer. E, na verdade, acho que mais do que o que a gente vai dizer é a intenção. Eu tenho a intenção de colocar para você como eu estou me sentindo, a minha necessidade, que talvez não esteja coincidindo ali com a forma como eu estou trazendo, mas enfim, a minha necessidade é essa. E eu gostaria de fazer esse pedido. É possível? O Vitor pode dizer sim, não. Ou não. Tá, se não, então como podemos fazer para eu que eu consiga sentir isso? Por exemplo, como que eu posso sentir, como que eu posso te pedir um abraço se nesse momento você não está podendo, por exemplo? Aí o Vitor pode me dizer, não, olha, vamos fazer assim, assim, assado, e aí, deixa eu só terminar isso aqui, daí eu posso te dar uma atenção plena, a gente pode Sim. conversar, enfim. E já não ficou parecendo, não, ele me ignorou, não, porque eu tô falando isso, olha lá, olha, nem, não é isso, né? Então, assim, entender que existem as verdades minha e a sua, né? Não necessariamente são as mesmas, porque se eu São fizesse isso, perspectivas significaria diferentes. que exato. Ah, mas o Vitor fez, ele quis dizer isso. Às vezes não. No mundo dele, às vezes isso não significaria a mesma coisa. Por isso é interessante, às vezes, conferir, né? Eu entendi isso, é isso que você quis dizer mesmo, Vi? Não. Às vezes não, muitas vezes não. Quantas vezes a gente fez exercício? Grandes Você fez, vezes. não, Grande não quis maioria dizer das nada vezes disso. não é. Não. Exato. Exato, Então, é bem isso mesmo. E são as coisas pequenas, Vi. É isso que você falou também que para mim chama bastante atenção, são as coisas pequenas. Às vezes, por exemplo, no trabalho, eu vivo o dia todo engatilhada porque eu fico com medo, medo de não ser ouvida, medo de não ser percebida, medo de ser... Esse medo, eu fico toda... Então, na hora que eu vou verbalizar, eu já tô toda, meu Deus do céu, eu preciso falar. Então, assim, se você mais do que pensar nas palavras, setar a sua intenção de não é acusando o outro que eu vou conseguir algo, mas de entendendo, colocando as minhas necessidades, o como eu me sinto quando isso acontece. Parece loucura, mas a pessoa desarma, porque ali você já não Uhum. está acusando, você está se posicionando, né? Então, é, é bem profundo e ao mesmo tempo, sabe, E é- bastante interessante quando você percebe como isso pode mudar ao seu redor. isso é muito legal de verdade, que assim, por isso que casou muito bem com a comunicação invertida, porque a ideia, assim, que a gente fala tudo do invertido, que é realmente para inverter as coisas, porque
a ideia de uma comunicação assertiva, né, provavelmente a ideia da própria CNV não é nem tanto o falar, é mais o ouvir, que é essa coisa, que é um convite para me encontrar no meio. Que isso que eu achei interessante. É isso que eu tô na minha cabeça, eu tô visualizando que a CNV está sendo exatamente um convite para eu me encontrar, para a gente se encontrar no meio, em vez de eu invadir seu território ou te trazer para o meu. A gente se encontra no meio, que eu trago um parte de mim e você traz parte de você, e a gente junto cria uma solução a mais. A gente traz uma coisa a mais. A gente cria junto algo baseado nisso. Então eu te peço, eu não te imponho. Só que eu declaro o que eu percebo que me afeta, só que sem julgar. Então é exatamente essa visão de chegar no meio do caminho, de trazer uma forma mais leve de transmitir minha mensagem. Que eu consigo falar de uma forma onde todo mundo consegue entender e, ao mesmo tempo, eu não estou exposto. É assim, eu estou vulnerável, mas não estou exposto. E essas sutilezas, que é muito interessante, aplicar isso, no começo é esquisito. No começo vai ser um pouco estranho, você vai ficar com aquele negócio, assim, vai dar aquela... Mas, quando isso fica natural, deslancha. Porque aí você para de pensar nesses 4 passos. Você para de pensar mecanicamente, assim, você tá, tenho que falar, é uma observação. Ah, tá, calma. Aí flui. E isso é uma coisa que é muito legal, que, por exemplo, tem um livro que eu gosto de indicar para todo mundo, que a galera fala que eu sou evangelista dele, que é Os 4 Compromissos. Já leu? Ele é Sim. parecido a ideia. São 4 passos para fazer, são 4 passos que soam fáceis, só que não é. E é a mesma coisa, quando você começa a implementar esses 4 passos, quando você começa a vivenciar eles, quebrando a cara e continuando, e internaliza de verdade, aí flui. Aí eventualmente você para de pensar. Aí fica dá certinho. Aí você comunica, as pessoas te entendem, as pessoas te ouvem, as pessoas fazem o que você quer que elas façam. Exato. E assim, mais do que isso, Vitor, a gente morar num lugar, na nossa conversa, no sentido assim de tá tudo bem se o outro não entendeu o que eu falei, eu posso falar de E, novo, eu posso falar de outro jeito. E é bacana que ele trouxe para mim que ele entendeu errado. Errado assim, em relação ao que eu quis dizer. Isso sim, não é para ser uma ofensa, isso é para ser um aprendizado. Nossa, então eu estou dizendo isso e as pessoas estão entendendo isso. Perfeito. Olha, então, e se eu disser assim? Você entende o que eu quero? Ah, se você disser assim, eu entendo isso. Perfeito, é isso que eu quero passar. Porque senão também a gente fica morando no mundo da lua. Não, eu falo e todo mundo tem que entender. Não, eu vou aprender a falar da melhor e mais elevada maneira e todo mundo vai me entender. Calma, tá tudo bem se alguém não te entender. Tá tudo bem se no universo do outro faz sentido diferente aquilo que você quis explicar, sabe? Eu acho que nesse mundo é que a gente está muito armado. Não, eu tenho que ser sim. perfeito. Eu tenho que falar tudo. Todo mundo tem que me entender. Se alguém não me entendeu, eu já tô triste. Tá tudo bem não entender. Tá tudo bem você falar de uma forma que ainda não é perfeito para aquela pessoa entender. Isso também não significa, não exclui, que todo mundo não te entendeu. Porque às vezes a gente leva para esse lado também, né? Assim uma pessoa reclamou, não, todo mundo não gostou. Uhum. Ninguém, não, Vou ter que mudar toda a minha comunicação, porque nada. Então, assim, na comunicação não violenta, a gente também joga luz nisso. As generalizações, né? Do ninguém, nunca, você nunca me ouve, você nunca, enfim, ninguém me. Não, hoje, pontualmente, o que aconteceu? O que que eu posso fazer? Né? Então, sim, a morada é ressignificar algumas palavras em relação a julgamento, porque a gente sempre acha que julgamento é algo muito pesado. E é engraçado, porque às vezes quando a gente pensa, eu, pelo menos na minha vivência, eu percebo assim, isso é um julgamento. Não, 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 não é um julgamento. E aí a pessoa coloca, e é um julgamento, mas porque na cabeça dela, a definição de julgamento é só se ela estiver é pensando uma coisa pesado. muito É. da outra. Né? Então a gente não sabe quando a gente está julgando, porque a gente não faz isso, a gente não fica pensando toda hora errado. Não, mas às vezes a gente julga a gente mesmo, porque a gente não está falando certo, porque a gente não está fazendo. Enfim, né? Então, talvez ressignificar essa questão do julgamento, o ressignificar também que todo mundo, não importa a estratégia utilizada, está querendo uma necessidade, né, ser atendida, e essa necessidade é a mesma, sim, que a minha, porém, para eu ganhar um abraço, eu peço, o outro para ganhar um abraço, ele grita.
E, de novo, não é certo, não é errado. Posso fazer aquilo que você falou, posso trazer no meio e a gente conseguir entender, para você não precisar ficar nessa braveza, para eu não precisar ficar na angústia de que fui ignorada, né, não fui ouvida. Mas é isso, Vi, é só fazendo, experienciando, arriscando-se, né, se propondo a para trazer essa comunicação. E é como você falou também, vai treinando, vai ficando tão maravilhoso realmente, né? Esse lugar de conforto. Puxa, eu vou conversar com o Vitor. Nossa, que delícia, porque daí ele não entendendo, ele me pergunta, eu não vou precisar, né, ficar toda com receio É dele. rígido, E a aí, coisa não é. É isso é exato. legal. Você se sente confortável, a outra pessoa se sente confortável. Nos negócios, Vitor, agora você falando, me veio aqui de dizer assim, quando a gente for comunicar alguma coisa que a gente quer vender, que a gente quer transmitir. Vender não é no sentido só de ganhar dinheiro, não. Vender a Uhum. ideia. Eu quero te vender uma ideia do meu projeto, enfim. Que a gente consiga trazer essa mesma comunicação internamente, do tipo, o que eu vou transmitir aqui é para acrescentar. Então, o que que eu posso, de que maneira eu posso trazer para acrescentar? Quando você só intenciona isso, independentemente se você já tem habilidade ou não com as palavras, a comunicação sai diferente. Porque o perceber, né, do outro lado é diferenciado em relação assim, não, eu tenho que falar isso para a pessoa, né, ter aquele gatilho, para ela ficar com vontade de comprar, ou para ela perceber que meu produto é incrível, para ela saber o quanto eu conheço da situação. E às vezes não é isso que nós, consumidores, estamos buscando, né? Nós estamos buscando um lugar de conforto, um lugar onde a gente vai poder ser ouvido, um lugar onde eu vou poder dizer exatamente, onde eu noto que a pessoa está querendo acrescentar na minha vida. Esse é o fato. Então, acho que nos negócios, a comunicação não violenta, eu acho que parte desse princípio, sabe? De o que eu posso acrescentar na vida do outro genuinamente. E isso, Ah, legal. naturalmente, na minha percepção, se torna uma venda. Porque, nossa, é Sim. sério que você está realmente interessado em me acrescentar? Porque eu acho que isso, quando o consumidor percebe, por causa dessas escolas que às vezes a gente aprende, né? Não, eu vou falar isso para ele sentir escassez, para ele sentir não sei o quê, Uhum. para ele sentir. Os Para ele gatilhos, essas coisas. perceber o quanto eu sou incrível, para ele perceber o quanto eu conheço, o quanto eu sei, enfim, não é isso que eu busco. Eu busco, tá, mas o que que ele pode acrescentar, né, na minha vida? Qual é a questão de acréscimo? Hum, eu acredito que o que eu mais percebo é isso na comunicação não violenta, nos negócios, assim, sabe, de start, é isso, de início, para início de conversa. E Não sei se isso é legal, que é uma coisa assim. Eu lembro das poucas coisas que eu lembro, assim, que eu aplico da minha formação, que eu sou engenheiro de produção, é exatamente essa mudança de paradigma. Porque antes era muito empurra, né? As pessoas vendiam porque você tem que comprar e engole aí, eu não tô nem aí o que você tá querendo, compra um carro aqui e pronto. Só que agora isso já está mudando para as pessoas que puxam. Ou seja, eu posso ter um produto maravilhoso que resolve todos os problemas que eu acredito que vai resolver, mas que ninguém quer. Porque é os produtos que eu acho. Que aí entra esse mesmo conceito do começo, do ouvir mais, do escutar mais, do perguntar mais. E outra coisa que eu achei interessante também é essa ideia do não se apegar à forma da falar, a forma que eu vou dizer uma coisa, mas sim o que eu quero transmitir. E se eu tento transmitir uma coisa e não bate, eu adapto. Falo assim, então beleza, peraí. Então essa pessoa talvez não entendeu. Não que eu tô falando errado, não sei nada, meu Deus, meu dado. Não, essa pessoa não entendeu. Então como que eu posso adequar para essa pessoa? Aí eu faço pergunta, aí eu escuto, aí eu trago para mim. E isso é muito legal, implementar isso tanto em casa quanto no trabalho. Que é muito legal. Não, aí vai casar com várias coisas, vários bônus que eu estou fazendo, que eu vou trazer um bônus muito legal da liderança situacional, que isso encaixa muito bem. Que é trazer a dor da pessoa. Porque a pessoa, eu não tenho a mínima ideia o que está incomodando a pessoa. Se eu fico na minha cabeça, nos meus pré-julgamentos, nessas minhas perspectivas, aí desanda tudo, porque eu não sei de nada. Eu só sei o que eu sei, eu não sei o que outro sabe. Exato. E assim, muitas das vezes, se eu me basear na minha dor para curar a sua, vixe, vai para um caminho completamente diferente. Ah, nossa, eu tenho esse desafio. Ah, olhando para o Vitor assim, eu acho que ele também tem. Aí eu vou trabalhar com o Vitor
da mesma forma como eu gostaria que fosse trabalhada comigo, mas enfim, somos pessoas diferentes, com cabeça diferente, com visões diferentes, percepções diferentes. Aí entra uma coisa que eu acho que o Murilo Gun, eu não sei se você conhece o trabalho dessa pessoa, ele está Conheço, muito conheço. aplicado nessa direção de vamos voltar, que cada um é único, que cada um é, né, tem o ser divino específico, diferenciado, né? Não todo mundo é igual, todo mundo faz isso, todo mundo não, né? E todo mundo é diferente. E isso vale para as coisas boas e para as coisas desafiadoras também. Então, assim, se eu não estou entendendo, não significa que todo mundo não está. Se eu estou entendendo, não significa que todo mundo está. E assim, Exatamente. se o Vitor precisa do que eu estou podendo oferecer como serviço, perfeito. Se ele não está, também está tudo bem. Ah, não, o Vitor, ó, falei para o Vitor, ele nem quis, então tá ruim mesmo. Talvez ele não esteja precisando do que você está oferecendo e tá tudo certo, né? Então, assim, essa cobrança que também nós aprendemos a fazer, de que tudo que eu faço, se não é dito sim, tá ruim, tá estranho, tá errado, a gente mora nesse confronto interno, sabe? E às vezes Uhum. é isso que não deixa a nossa comunicação fluir. É claro que dentro da regra da comunicação não violenta tem diversos momentos, mas acho que o princípio básico, Vi, é realmente intencionar, ouvir de verdade, entender que a dor que você está sentindo não necessariamente é a do outro, e que se eu não tiver interesse no seu produto por algum motivo, pode ser que Tá tudo não, bem. eu não consiga perceber que isso é para mim agora e pode ser para mim lá na frente, enfim. E assim, e de tudo, é aquilo que você falou, o nosso papel é literalmente entrar assim, tá bom, posso te ajudar em mais alguma coisa? Posso te fazer perceber algo que você gostaria, que eu tenha também? Enfim, e essa intenção, na minha percepção, é o que vende mais, sabe assim? Como eu Sim. posso ter uma comunicação mais maravilhosa, assim, sem passar por todos os processos, blá, blá. Tá, intenciona. Intenciona em como eu posso contribuir para que a vida desse ser fique mais maravilhosa. E daí, Perfeito. por mais que saia tudo errado, mas você vai consertando, porque a sua intenção é essa, até fazer a pessoa entender, Perfeito. ah, entendi, pronto. Ele não comprou agora de você, mas ele já criou uma conexão e ele vai lembrar e ele vai trazer isso. Às vezes ele pode até falar para um amigo: Nossa, mas eu tenho um negócio que eu vi Tal ali que é pessoa, perfeito. sim. Enfim, isso é a venda. Enfim, Não, muito, muito legal. E encaixando muito bem com isso também, uma coisa que eu também fui percebendo é que para a gente conseguir comunicar, a gente tem que ter clareza do que você quer. Então você tem que, primeiro passo, antes de eu querer comunicar alguma coisa, antes de eu tenho que saber o que, que eu vou falar, o que, que eu vou transmitir. Porque senão eu só estou falando desvaneios. Assim, e isso é uma coisa que eu percebo com muitas pessoas, que elas vão tentando é um processo mental que ela entra, ela vai pensando no que ela vai falar enquanto ela está falando, tentando chegar num negócio que ela nem sabe onde que é. Aí fica aquela pessoa que não conecta, que ela está aqui falando, pensando e olhando e tal, e ficando naquele negócio e vai rodando. Então, ter essa clareza de onde eu vou, o que, que eu quero fazer, o meu objetivo final, o que, que eu quero, onde eu quero chegar, qual que é a mensagem que eu quero transmitir, dar esse passo para trás. Essas duas coisas são fundamentais. Eu tenho que saber escutar e eu tenho que saber onde eu quero, o que, que eu quero transmitir. Que aí, junto essas duas coisas, eu intenciono. Aí eu vou, eu transmito. Aí eu vou fazer esses 4 passos: observação, declaração das minhas necessidades, o pedido e qual que é o terceiro? Esqueci o terceiro. na verdade, a observação, o que você sente em relação a isso, as necessidades e o pedido. Por Então, último, o pedido. aí você usa esses 4 para transmitir a mensagem que você tem desejo ouvindo a outra pessoa. Aí conecta, aí flui, aí fica claro. Faz Perfeito. sentido isso que eu falei? Muito sentido. Essa questão da clareza, Vi, pensando assim também por um lado, só para a gente trazer um pouco de reflexão, a clareza também vem desse exercício do não julgamento, porque Uhum. na minha loucura, muita gente sim sabe o que quer, mas aí fica no mais. Ah, eu quero isso, mas não sei o que lá. Mas isso não vai ser aceito, mas isso não vai ser bem visto, mas isso não vai ser colocado, mas isso não vai ser para tal público, mas isso fulano não vai gostar. Tá, mas o outro É o vai julgamento gostar, interno. Sim. né? Então, assim, às vezes você não tem a clareza
porque dentro da sua caixinha tá tudo muito tão pré-determinado que o que tem que ser, que você não tem espaço para respirar e ser você mesma. Ah, porque eu sou Uhum. diferente, vai ficar estranho, não, porque não tá igual aquela, enfim, tá tudo bem, não tá igual. E talvez esse seja o brilho do seu produto. O seu jeito diferente de falar, não esquisito, como você às vezes julga. Ou às vezes a forma como, enfim, vai aparecer aqui atrás. Por quê? Porque, nossa, mas às vezes é o que conecta com o outro, né? E vai acabar trazendo para perto de você as pessoas que realmente vão precisar do seu serviço, né? Do seu servir, na verdade. Então, Uhum. assim, a clareza aqui dentro talvez parta de um princípio assim, quando você for pensar o que você quer transmitir ou o que você quer para você, baixar um pouco, respirar um pouco e trazer assim: eu não sei o que eu quero, ou eu sei, mas isso parece esquisito, parece não sei o quê, parece que não é do mundo, parece que não vai caber, parece que não sei o que lá, enfim. Talvez isso ajude a você ter mais clareza. E que, né, voltando àquela perspectiva de que somos únicos, do meu servir, eu posso trabalhar exatamente com o Enneagrama, que nem o Vitor, por exemplo. Mas provavelmente o jeito de eu falar, o jeito de eu olhar e enxergar o produto é É diferente do que o diferente. Vitor enxerga. E Uhum. pode ser que eu atraia uma pessoa e o Vitor atraia outra. E pode ser que a pessoa goste do trabalho do Vitor e o meu e queira fazer os dois. Enfim, Sim. existe um espaço para todos, porque cada um tem, né, o seu acrescentar naquilo, na mesma. Ah, porque eu sou professora, todo professor é igual. Não, somos Não, professor de matemática do quarto ano, né? Diferente. E isso que é legal. O ruim é se fosse tudo igual. Imagina, toda pessoa exatamente. que fala sobre comunicação não violenta é igualzinho. Não é, não é. Então, assim, você pode trazer o que você quer, a sua clareza, sendo diferente. Sim. Eu acho que eu gostaria só de lembrar que a gente trouxesse essa lembrança. E para mim mesma, eu também quero lembrar isso, que sim, dá para ser diferente, porque somos todos diferentes na essência. Né? E às vezes nos vendem a ideia de que precisamos ser assim É para iguais. caber, Sim. né? O Sim. que é certo, né? Enfim. Não, mas essa é uma reflexão que é muito importante. E, assim, como as coisas cabem muito bem, é uma reflexão que ajuda a gente a entender essas minhas metas. É tipo assim, como que eu consigo fazer, como eu quero chegar, onde eu quero chegar da minha forma que eu quero chegar. Que quando a gente olha para dentro, quando a gente vai quando a gente vem para dentro, quando eu venho olhar o que é importante para mim, quando eu quero chegar e qual que é o meu diferencial nisso. Isso é muito importante. Porque, igual você disse, a gente pode pegar numa sala 100 pessoas que estão falando de Enneagrama, 100 pessoas que estão falando de CNV, 100 pessoas que estão falando da mesma coisa. Cada uma vai ter uma abordagem, uma visão, uma perspectiva, um objetivo, uma forma de lidar, um onde quer chegar é diferente. Se a gente tratar todo mundo igual, desanda. Algumas pessoas vão ficar felizes porque vai bater com uma delas, vai reverberar, algumas pessoas vão ficar completamente ignoradas. E esse saber comunicar e saber escutar e saber definir o objetivo são passos chaves para tudo, né? No caso, tanto no relacionamento, que quando eu vou entender que tem uma série da Brené Brown que ela fala que as pessoas verdadeiramente mais empáticas do mundo são as pessoas que sabem delimitar limites, porque eu sei onde eu começo e o outro termina, então isso tem a clareza. Então, quando eu sei isso, eu consigo expressar de mim para o outro e o do outro, e a gente consegue fazer essa empatia, consegue fazer essa conexão. No trabalho, quando eu sei minhas metas, meus objetivos, eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu estou, eu consigo transmitir isso para as pessoas de uma forma mais clara do quem eu sou, não do produto que eu estou tentando empurrar das pessoas, mas a forma onde eu consigo te ajudar pelo caminho que eu trilho, que a gente pode trilhar junto. Junto a gente vai lá. Não sou eu te empurrando uma coisa, não sou eu pegando um produtinho assim, compre isso aqui que vai ser bom para você. Não. Junto a gente vai chegar lá. E isso para qualquer coisa na vida mesmo. Que aí vai dando fluidez, vai saindo e as mensagens são transmitidas. Que tem uma frase que vem para mim que é com recorrência, veio para mim que foca na mensagem, não no mensageiro. Tipo, a pessoa está tentando te transmitir uma coisa, escuta o que ela está tentando te transmitir e vai alinhando, vai podando, vai tentando, vai cavocando assim. Não é necessariamente porque a pessoa está com raiva, brigando, falando de uma forma mais nervosa, que ela está com raiva de você.
Ela pode estar com a emoção dela, porque no trabalho dela, o chefe dela brigou com ela e ela foi bater o carro e está estressada, foi falar uma coisa com você e só explodiu. Essa forma de pensar onde eu sei quem eu sou, eu sei transmitir isso e no meio do caminho a gente cria alguma coisa. Eu não invado a pessoa, eu não deixo a pessoa me invadir. Eu não me perco no que eu estou falando, eu não perco a clareza de onde eu quero chegar. Isso, para mim, eu acho que é o fundamental. Aí fica fluido, fica leve, fica fácil. Perfeito. Faz sentido? Muito, com certeza. Eu acredito Não, que perfeito. isso que você falou tem muito a ver também com a empatia, né? De Sim. você também não imaginar que tudo que acontece da forma como eu estou sendo tratada tem a ver comigo, né? Como você falou, às vezes aconteceu algo na vida daquela pessoa que ela não soube lidar, enfim, por inúmeras possibilidades, e ela chega para você naquele. E você fala, meu Deus, o que que eu fiz de errado, né? E muitas Uhum. vezes, Nada. não, alguma coisa é dele, do que ele tá, do Sim. processo dele, né? Das experiências dele. É isso, isso mais do que pensar no outro, é pensar em você mesmo, te trazer leveza. Eu não preciso abraçar todas as dores do mundo, né? O outro tem o momento dele, eu vou ter o meu. Eu posso ajudar? Posso? Não posso? Tá tudo certo. Ele vai arrumar Tudo o bem. caminho dele, ele vai seguir, né? E não, ele falou assim comigo, era porque eu, enfim, tal coisa. Será? Né? Talvez não, talvez era um processo da pessoa, né? Dele. Do que. Exato. É isso mesmo. Justo. Ah, não, perfeito. Então, falei, queria te agradecer muito por essa conversa. Foi muito gostosa. É uma conversa que realmente é muito importante. A gente ter essa clareza de ter uma estrutura para comunicar os nossos desejos, nossas necessidades de uma forma não agressiva, não invasiva. Eu acho muito interessante que a comunicação não violenta devia ser comunicação. Na minha cabeça, é comunicação não invasiva, porque assim, né, a violência para mim é outra coisa. A invasão, assim, que quando eu falo, eu imponho, eu pressiono, aí já desanda. Aí essa que é a violência do negócio. Então, comunicação não invasiva. Mas bem, tirando desvaneios à parte, ter essa estrutura para comunicar é muito importante e principalmente sabendo que a responsabilidade da comunicação está em você. Você que tem que comunicar e para você comunicar você tem que saber ouvir. Você tem que estar ali presente. Você tem que estar ali centrado. Você tem que prestar atenção no que está acontecendo de uma forma que vai além até do que está acontecendo. É exatamente isso. Ó, a gente está brigando, a pessoa está nervosa, mas, pô, será que é comigo? Deixa eu tentar entender o que está acontecendo, deixa eu ver isso mesmo, deixa eu tentar me expressar, deixa eu cavocar o que está acontecendo. Do trabalho, tá tendo conflito, a galera não tá indo, o povo está atrapalhando, meus funcionários não vão, ninguém entende o que eu estou falando, mas deixa eu tentar entender o que está acontecendo. Será que eu estou me comunicando da forma que eles vão entender? Será que eu estou falando uma linguagem que é a deles ou eu estou falando para mim? Será que o escopo do que eu estou falando é uma coisa que eles compreendem ou eles entendem ou é do mundo deles ou eu estou falando uma coisa que tipo assim, vai passar batido? Aí acaba sobrecarregando. E isso tudo muito baseado no que eu quero transmitir, onde eu quero chegar. Porque ninguém comunica aleatório, ninguém sai falando palavras aleatórias. As pessoas querem transmitir alguma coisa. Então, ter essa ciência, essa consciência, essa percepção numa estrutura de transmissão, de comunicação, se todo mundo fizesse isso, igual o Rodrigo falou, se todo mundo fizesse isso, o mundo ia tipo assim, mudar. E assim, ia ser outro mundo. Ia ser outra coisa. Perfeito. Perfeito. Pensando nessa questão da comunicação, né? Só deixando assim um convite, né? Pensando desse lado da comunicação e do lado da leveza, se a gente puder sair um pouquinho do o que é certo e o que é errado e colocar na frente ah, qual é a necessidade que eu estou querendo que seja atendida
fica um pouco mais leve. Então, assim, ai, eu quero, vamos voltar à linha do abraço. Eu quero um abraço, mas se eu pedir um abraço, não vai estar certo. Ah, porque, enfim, aí começa, né, os pensamentos e as. Então, assim, tá, quais são as necessidades? E sem julgar, tá certo, tá errado, não, isso, eu preciso disso. Vamos arrumar uma estratégia bacana para nós dois, para nós comunidade, para nós mundo, para que seja atendido? Porque eu acredito que a leveza venha um pouco disso, do abandono Sim, do que muitos venderam para a gente, do que é certo e errado. Se todo mundo perfeito. gosta do azul e eu do amarelo, eu tô errado. Tô E se eu errado, tô sim. errado, então se eu, enfim, e aí vira aquela coisa do ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Então, tá, não existe. Então, talvez assim, um segundo de reflexão, só faz de conta, né? Imagina, não existe mais certo e errado. Existe o que que eu sinto que eu preciso agora. Ah, mas isso é certo. Isso é... Não, 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 não existe mais certo e errado, existe o que eu preciso. E aí O certo e tentar errado é verbalizar. exatamente aquele julgamento. Exato, exato. Aí eu verbalizar para o outro, dentro desse meu mundo, sem certo e errado, e a gente vai percebendo como vai ficando leve. Porque isso também é a permissão para o outro pensar: opa, eu também queria a mesma coisa, mas eu não soube dizer. Olha que Uhum. interessante, ele está conseguindo verbalizar isso. E você vai inspirando o outro, né? Não é nem ensinando, você vai inspirando o outro a ter essa leveza mais também, que tá tudo certo se ele precisa de algo muito parecido, que ele pode estar no mundo gentil de demonstrar isso, né? Perfeito, Enfim, perfeito. um convite. É um Pra convite vida. maravilhoso. Um convite maravilhoso. E eu vou deixar um convite aqui para todo mundo também. Ó, sigam, quem me segue, segue lá a Poli, quem segue a Poli vem me seguir, que a gente está nesse. Hoje é o segundo encontro, hoje é o nosso segundo dia da nossa mentoria. Ainda dá para entrar, quem quiser participar, quem quiser vir junto com a gente, me manda uma mensagem, que aí eu vou te explicar, vou falar todo o processo, todos os bônus, todas as informações. A gente conversa tudo, que o processo todo que a gente está fazendo nessa mentoria é exatamente para trazer essa clareza, para a gente planejar e criar um plano de ação para 2023, a partir de hoje. Porque uma coisa que a gente está vendo é que muita gente acha que o ano acabou. Está em novembro e a gente acha que o ano acabou, já não tem mais jeito, agora é Copa ainda, essa confusão toda, o negócio está acontecendo. Só ano que vem. E ano que vem é só depois do carnaval ainda. Então, tipo, tem gente que acha que acabou o mês, só daqui a 4 meses as coisas acontecem. Então, a ideia é trazer isso para hoje e a partir de agora já fazer a coisa acontecer. Tá bom? Então, me sigam, sigam a Poli. Um grande beijo para todo mundo. Beijo para a Poli. Vai ficar gravado, eu vou compartilhar a colaboração com você, então vai ficar tanto no meu quanto no seu. E qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos à disposição. Ah, calma, lembrei, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Posa, foto, é o momento da foto, sorri para a foto. Pega calma. Pronto. Bom, então, grande beijo para todo mundo. Espero vocês nas próximas Beijo. lives, nas mentorias, nos próximos aulões. Tchau, tchau. Gratidão.